Boa noite, como estão todos vocês? Espero que estejam bem, que estejam na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que o Senhor Deus esteja os visitando, né? E eu peço nesta noite, sim, que o Deus Todo-Poderoso encha vocês com a presença dEle, encha cada um que vai ouvir esta mensagem com o Espírito Santo de Deus em cada um de vocês. Amém? Deus tocou no meu coração esses dias, por isso que eu estava meditando, estudando, para ver que mensagem eu traria para vocês nesta noite. E eu estava refletindo, estava meditando em Lucas 15, dos versículos 25 a 30, e me veio a questão do perdão, questão da mágoa, a falta do perdão, a falta da mágoa, né? Quantas vezes nessa vida nós nos sentimos magoados e não temos coragem, muitas vezes, de perdoar. Às vezes a gente até se magoa conosco mesmo e não se perdoa. E isso vai gerando mágoa, sabe? Você vai plantando dentro do teu coração a semente da amargura. E quando a gente planta essa semente da amargura, a gente contamina os outros com a nossa amargura, porque tudo que você falar, fala de forma amarga. Então hoje eu convido você a, quando ouvir essa mensagem, fazer uma introspecção, sabe? Você olhar para dentro de si e procurar ver o que, se não tem um acúmulo de amargura contra alguém dentro do teu coração, que você possa refletir a partir dessa mensagem. Amém? O capítulo 15 de Lucas, ele fala de 3 parábolas, né? Jesus ensina as pessoas através de parábolas. E ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala da parábola do dracma perdida, e também ele fala da parábola do filho pródigo. Esse filho pródigo, a nossa mensagem não cabe para ele, mas sim para o irmão mais velho, para nós. Mas dentro desse contexto, esse filho mais novo, esse filho pródigo, ele resolveu sair para a vida, para o mundo, viver a vida dele, viver pelo próprio nariz dele, e pediu a parte da herança dele ao pai, né? E o pai deu, e ele foi, né? Foi uma escolha. Assim como esse filho pródigo, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, né? Embora a gente tenha que ponderar, porque muitas vezes fazemos escolhas erradas e vem consequências piores nas nossas vidas, como veio na vida desse filho pródigo. Ele escolheu, fez uma escolha errada, e a partir dessa escolha errada, ele teve consequências desastrosas, né? Mas vamos ao que interessa. No versículo 25, diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas.
né? Então veja, esses versículos, eles nos deixam várias lições, principalmente as características daquela pessoa que está magoada e que não conseguiu perdoar. Então, que você possa, quando ouvir essa mensagem, refletir sobre essas características e procurar ver se você não tem nenhuma delas. E como eu disse anteriormente, se não há algum acúmulo de amargura contra alguém dentro de você, né? Então, a primeira característica é o magoado. A pessoa que se sente magoada, ela sempre olha para o placar. Por que placar, Dalgisa? Porque ele está sempre preocupado com os números, com a frequência. Veja que aí na parábola, ele estava para lá de magoado, né? E olha o que ele diz: há tantos anos que eu te sirvo. Ele aí está focando na frequência dele, do que ele faz para o Pai. E nunca me deste um cabrito. A quantidade de coisas, a quantidade ali. Ele está o tempo todo olhando para isso. Frequência e quantidade. E se a gente olhar para nós, muitas vezes, nós também nos focamos o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração para isso, para a quantidade, para a frequência. Quer um exemplo? Será que você que está me ouvindo nunca chegou para alguém da tua casa, nunca chegou para alguém que você se relaciona para dizer: é a primeira vez que você fez isso? Ou então você vai dizer: não, você já fez isso pela segunda vez. É a terceira vez que você fala isso para mim. Quantas vezes você não chega para um ente querido, seu marido ou sua esposa ou seu filho, ou alguém mais próximo a você e diz: é a quarta, é a quinta, é a sexta vez que você esquece do meu aniversário. Então veja aí que quando você passa a falar assim, você está mostrando que você tem algo, tem acúmulo de mágoa, sabe? De rancor dentro do seu coração. Porque a pessoa que se sente magoada, ela se preocupa muito com isso, com a frequência, com os números, com a quantidade. Sabe, gente, é como se nós tivéssemos um caderninho mental, sabe? Na nossa cabeça. Um caderninho onde se pode anotar os erros das pessoas, né? Onde se pode tomar nota, memoriza, organiza uma lista, sabe? Para depois jogar na cara da pessoa. Quantas vezes antes de eu conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, antes de eu conhecer a Jesus, eu também não fiz isso. Quantas vezes eu olhava e dizia assim: fazem as coisas e não me convidam. Todos os anos fazem isso e não me convidam. Ah, esse ano, fulano esqueceu meu aniversário. Disse: esse ano essa pessoa não veio na minha casa uma só vez. Isso é um hábito que nós temos, mas também é uma característica de quem guarda mágoa sobre isso, né? E foi isso que o irmão mais velho dessa parábola fez. Aí eu fico me perguntando, sabe, sobre a questão do perdão e me lembro, né, lá em Mateus 18, eu não lembro o versículo, que Pedro, né, um certo dia chegou até Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ora, Pedro, por ser o discípulo mais espiritual, ele se achou, né? Ele achou que ele estava dando a maior resposta. Aí Jesus se volta para ele e diz: não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Gente, Jesus não estava ali falando, não era sobre você perdoar 490 vezes, mas Jesus estava ali ensinando a Pedro, assim como nos ensina hoje, que quando o assunto é perdão, nós não podemos impor limites, porque toda vez que você perdoar, o placar zera. Então você não fica mais anotando nada. Você não consegue muitas vezes chegar até a 7ª vez, porque aquela conta já foi jogada fora. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero te convidar, mais uma vez, faz uma autoanálise. Para de olhar se você é um desses que pode ter algo guardado aí no seu coração, está te deixando com essa mágoa. Para de olhar para o placar. Para de olhar para o placar. Procura liberar o perdão. E você vai se sentir uma pessoa leve, sem fardo. Outra característica de alguém que está magoado, essa pessoa ela se transforma totalmente em um murmurador, sabe? Ela se transforma numa pessoa que murmura, que reclama de tudo. Ela está sempre ali reclamando, ela está sempre ali com ar de tristeza, ela está sempre ali amarga, porque ela plantou dentro dela a semente da amargura. No caso dessa parábola, o mais velho, o irmão mais velho, se queixava de não ter um cabrito. Mas enquanto ele se queixava, enquanto ele murmurava, ele estava esquecendo que ele era o irmão mais velho e era o dono da fazenda inteira. Ele estava esquecendo que todas as terras, todas as propriedades, todos os animais eram dele. Porque a parte da herança do mais novo, o pai já havia dado a ele quando ele resolveu ir embora. Então, tudo que tinha restado dentro da fazenda era dele, do mais velho. Ele era o dono da fazenda inteira e estava reclamando por conta de um cabrito. E você? Será que não está reclamando como ele das coisas que você tem? Você será que não é uma pessoa que reclama de tudo? Pense nisso. Outra característica de alguém com mágoa ou ressentimento, ela sempre se transforma em uma pessoa chorona. Olha, eu sou uma pessoa que choro por tudo, mas não porque eu tenha mágoa, mas normalmente a pessoa que chora e vive murmurando de tudo é uma pessoa que tem mágoa e tem ressentimento. E sabe por quê, gente? De tanto eu ler, de ver filmes, de tanto ouvir meus alunos, eu passo a enxergar de outra forma essa questão dessa pessoa com mágoa ou ressentimento se transformar em alguém que vive murmurando de tudo, vive chorona. Porque é como se a mágoa sujasse a lente do óculos dela, a lente da visão, dos olhos, pela qual ela enxerga a vida. E quando nós estamos com a lente suja, né? Tudo que nós enxergamos na vida está sujo. Mas na verdade, não são as coisas que estão sujas, mas a lente pela qual ela vê o mundo. Se você só consegue ver problema na tua vida, se você só consegue ver as coisas ruins que acontecem na tua vida, complicação ali, uma traição, uma maldade,
sabe? Você vê maldade em tudo. Gente, se isso acontece na tua vida, se você está dentro dessa característica, está na hora de você olhar se as suas lentes não estão sujas por falta de um perdão. E se sua lente hoje está suja por falta de um perdão, está na hora de limpar. Está na hora de você tomar consciência disso. Está na hora de você refletir. Mais uma característica. O magoado, ele também tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele sempre se faz de vítima em qualquer situação e qualquer hora que ele esteja. Ai, meu Deus, é todo mundo contra mim, nada dá certo para mim, todos acabam me virando as costas, todos acabam me traindo. São essas palavras que saem da boca de quem está magoado e que se acha vítima em qualquer situação. O irmão mais velho se via como vítima, sim, da situação. Ele não queria entrar na festa, mas o maior ofendido na história terá sido ele? De quem era o dinheiro que o irmão pródigo gastou e desperdiçou? Era dele? Não, o dinheiro era do pai. Então o maior ofendido na situação toda não era ele, o irmão mais velho, mas sim o pai. E ele decidiu perdoar. Quem era o pai na história? É Deus. Quem é o filho pródigo somos nós. Nós precisamos entender, eu preciso, você precisa entender que quem ofendeu você, ofendeu primeiramente a Deus. Quando você faz algo de errado para alguém, você primeiramente está fazendo para Deus. E em grau muito maior, porque o maior ofendido é Deus. Pensemos nisso. Na parábola, Deus, como eu disse agora há pouco, ele é representado pelo Pai. Então, se o maior ofendido resolveu perdoar, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso também perdoar? Quem era aquele irmão mais velho para ficar magoado? Quem é você que está me ouvindo hoje para guardar mágoa de alguém? Então, eu quero ser bem objetivo hoje para finalizar essa mensagem. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa, você deve, você tem que perdoar. Você precisa, pois nós temos o maior testemunho do Pai. É ele ver o filho vindo na direção dele, correndo, se lançando no pescoço dele, dizendo: eu perdoo você, eu perdoo você. Então, se você hoje tem uma mágoa no teu coração contra alguém, se você acha que alguém te magoou profundamente, saiba que você só vai conseguir viver em paz e viver bem. Você só vai conseguir enxergar o melhor da sua vida quando você limpar a sua lente e você perdoar. Quando você correr em direção ao Pai, se lançar no pescoço dele e ouvir ele dizer que te perdoa. Então seja hoje um facilitador. Quando você perceber uma ponta de arrependimento daquela pessoa que te ofendeu,
Facilita para ela o perdão. Perdoe, pois o maior beneficiado será você. E no final da história, o Pai, o nosso Deus, Ele dará uma festa. E perceba que interessante, nessa história toda, aquele que o ofendeu, que foi o filho mais novo, foi perdoado e está na festa. E o que perdoou o pai, o pai, né, está na festa. Só ficou de fora aquele que não quis perdoar. Então, se você tem uma contagem mental de quantas vezes as pessoas erram contra você, se você lembra agora, depois que ouvir essa mensagem, de alguém, se veio à tua lembrança de alguém que te fez mal, é hora de você perdoar, de apagar a dívida. Passe para Deus e comprometa-se a não cobrar novamente. Lembre-se que você, pedindo perdão, você perdoando, você está livre. Se o outro não perdoar ou não pedir perdão, aí é um problema dele com Deus. Mas você está livre, porque você perdoou. E se hoje você às vezes você se pega reclamando, murmurando, né? Se você se encontra irado contra alguém, se você se encontra chateado ou com algo contra algumas pessoas, se lembre, suas lentes, que são a maneira como você vê a vida, estão limpas ou embaçadas com falta de perdão? Pense nisso. Não deixe que a sensação de que o mundo está contra você tomar conta da sua mente. Não pense que tudo coopera para o seu mal, muito pelo contrário. Todas as coisas, a palavra de Deus diz, cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se você quiser, perdoe. Lembre-se que as ofensas são primeiramente contra Deus e não contra você. Perdoe e deixe que Ele resolva. O mandamento de perdoar é um princípio de amor. Perdoe e o maior beneficiado será você mesmo. Entregue a dívida para Deus. Não se recuse a liberar perdão. Não fique fora da festa que Deus está dando para você. Perdoe. Amém? Que essa mensagem possa tocar o seu coração. Que essa mensagem faça você refletir. E eu deixo aqui uma oração pequena para que Deus abençoe cada um de vocês. Pai querido, Pai amado, nós percebemos, Pai, que muitas vezes temos algumas mágoas que precisamos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a crer e a entender que a sua ordem de perdoar só nos fará bem. E que a maior ofensa da pessoa, Pai, não foi contra mim, sim contra você. Pai, não queremos viver mais triste, não queremos viver mais desconfiado de todos, não queremos mais nos estar fazendo de vítima, mas sim, nós queremos viver abundantemente em Cristo. Por isso, nesta noite, eu determino e declaro, Pai, que eu perdoo todo e qualquer que tenha feito algo contra a minha vida. Que eu possa ser, meu Pai, uma cópia fiel de Ti.
uma cópia fiel de Jesus, no nome de quem nós oramos agora. Amém. Que todos tenham uma noite abençoada e que essa oração possa ajudá-los a refletir sobre suas vidas. Fiquem todos na santa paz de Deus. Um forte abraço e até a próxima.